Aqui, ó, João Magalhães e o Tuxê Tássio Cruz. Tássio Cruz ficou triste que o Cruzeiro perdeu, mas achou bom porque disse que foi tudo junto. Foi o Inter, foi o Atlético Mineiro, foi... Rapaz, mas o povo para cobrar pênalti ruim, viu, Tássio? Ali eu tava na expectativa de quem fazia pelo menos um. Fiquei muito feliz com a eliminação do Atlético, uma parte de Minas ficou feliz. Grande abraço a você, boa tarde. Seu Juarez começou a meter, mas depois foi a forra, né? Estamos aqui, eu que nem Tostão e Disseu Lopes, João Magalhães, a dupla imbatível do Cruzeiro. Exatamente. Olha, tem hoje uma surpresa para quem está nos acompanhando. A expectativa que foi gerada desde ontem. E hoje, dia 1º de junho, nasceu a Estela Maria, nasceu, olha a Estela aí, às 12 horas e 17 minutos de hoje, filha do nosso amigo Eliezer Rodrigues. Mas é a coisa mais linda que eu já vi, olha aí. Um gorrinho dormindo, olha aí. O Eliezer, hora dessa, deve estar, esse eu passei 2 vezes por essa experiência, sei como é que é. É um negócio indescritível. É só quem passa para saber. O que nós desejamos é muita saúde para a Estela, que ela possa se desenvolver e vai se desenvolver num ambiente saudável, com o Eliezer e a esposa, com toda a dedicação, amor e carinho dos pais, da família inteira, e será sem dúvida nenhuma muito agraciada com amor e carinho e será uma grande mulher, pode ter certeza absoluta. Vai crescer e crescer aprendendo valores importantes, né? Tendo como referência o pai, a mãe, e eu tenho certeza absoluta vai ser uma garota muito feliz e nós estamos aqui na torcida e dando os parabéns, parabéns coletivos, aqui, coletividade do Sistema Dia de Comunicação, mandando os parabéns para o Eliezer e a esposa pelo nascimento da Estela. O Eliezer agora nem lembra mais de ser bonito, tá só... Sistema Já Estela. mandei os parabéns para ele pelo WhatsApp e aproveito aqui para agora também mandar aqui... os parabéns para ele, para a esposa, para toda a família. Deus abençoe, dê muita saúde, muitas alegrias à Estela. Vamos lá, olha só. Vamos começar. O governador Rafael Fonteles vai falar sobre as ações que estão... Aliás, o deputado Evaldo Gomes, né, Tássio? Isso. O deputado Evaldo Gomes conversou com o Tássio Cruz e falando de ações do governo, né? Estão sendo desenvolvidas em Teresina, falando de sessão municipal também, união de base, enfim. Vamos acompanhar, vamos colocar no ar aí e a gente comenta na sequência. Veja aí. Tem obras que são indicações dos deputados, você tem obras que são indicações de parlamentares municipais, você tem obras diretamente indicadas pelas associações de bairros lá com o OPA, que está sendo coordenado pela Secretaria do Planejamento. Então você tem um conjunto de obras em Teresina e também no interior, e não existe ainda um coordenador específico para o programa de obras do Estado como um todo. A gente está fazendo todo esse trabalho envolvendo várias secretarias. Secretaria de Governo, que recebe essas demandas políticas, a Secretaria de Planejamento, que coloca as demandas aprovadas pelo governo no orçamento, e uma série de secretarias que executam essas obras. Então é dessa forma que a gente está concebendo o nosso programa de investimentos, que em breve nós vamos lançar o programa, não sei se vai se chamar ProPiauí 2 ou se vai ter outro nome, mas provavelmente no final de junho, início de julho, a gente deve estar lançando o programa de investimentos públicos do governo do estado do Piauí. O governador Rafael Fonteles, viu, Tássio? Deixou muito claro, ó, não tem um coordenador específico, não tem ninguém especificamente que esteja comandando o programa de investimentos. A responsabilidade é compartilhada com várias secretarias, que é para não haver ninguém se beneficiando politicamente da história. Aí, Douglas, ele foi questionado sobre a articulação em Teresina. Como a gente já falou anteriormente, o governador não quer falar de política, né, de política partidária, mas toma ações de gestão que são ações também que têm conotação política, né? O João já tratava aqui anteriormente, esse orçamento participativo, eu diria que pomposo, né? Com uma certa dedicação a Teresina e Parnaíba, tem essa
essa conotação de tentar se fortalecer em duas cidades que hoje não são geridas pela base do Palácio de Karnak, e ali ele falava sobre diversas ações que são desenvolvidas aqui na capital. Por mais que a gente não tenha um coordenador do desenvolvimento aqui em Teresina, a gente tem o governador direcionando recursos, direcionando obras e atenção para fortalecer principalmente esse maior colégio que ele perdeu na eleição passada, claro, uma derrota menor do que se projetava, mas perdeu na eleição passada e quer chegar ainda mais forte para a eleição de 2026, ou seja, fortalecer em Teresina e em Parnaíba, as duas maiores cidades, é prioridade para a base do Palácio de Karnak. Agora, João Magalhães, essa responsabilidade compartilhada, primeiro, é uma necessidade até técnica, porque tem várias secretarias envolvidas. E depois também para não gerar aquela história, cidade tal, por exemplo, Parnaíba. O PT tem vários pré-candidatos em Parnaíba, como tem vários pré-candidatos em Teresina. Até mesmo se você pegar e jogar uma responsabilidade para alguém que não seja um dos pré-candidatos do PT, vão reclamar. Então, para não haver reclamação, João, ele disse, olha, a elaboração e execução são tarefas eminentemente técnicas. Vamos resgatar um pouco da história, né, Douglas? No PAC teve uma mãe, que foi Dilma Rousseff. No próprio Piauí tinha um pai, que era Rafael Fonteles. O nome... Sim. No PAC, você tem uma mãe, que era Dilma Rousseff, e você tinha um filho no Piauí, que era Wilson Martins. Exatamente. Sim. E o próprio Piauí você tinha aqui Rafael Fonteles, que conduzia todas as obras, todos os diálogos, se apresentava, né, como grande coordenador desse pacote de obras, que era o próprio Piauí, mas agora o Rafael Fonteles sabe muito bem que para esse momento o ideal é que o governo do estado desenvolva obras a pedidos das comunidades e que não tenha ninguém em específico para atrelar sua imagem como condutor desses projetos, dessas obras que vão ser desenvolvidas. E ele faz isso exatamente porque, como você disse, primeiro que são obras em várias as áreas. Então, tem obra que vai ficar a cargo da Secretaria de Educação, obra na área da saúde, portanto, vai ficar com a CESAP. Se for na área da agricultura familiar, vai ser na secretaria que cuida desse setor. Enfim, é de fato uma forma que ele tem de desenvolver obras em várias áreas da gestão e não deixar que o programa seja vinculado diretamente a alguém, mas sim a imagem do governo do estado, que obviamente ele é o grande condutor. Eu acredito que do ponto de vista técnico isso é importante, porque você tem mais gestores envolvidos e, claro, a gente sabe que o desenvolvimento de obras é algo complexo. Se você tem mais gestores envolvidos, você tem uma capacidade de desenvolver essas obras com mais agilidade. Ao mesmo tempo, do ponto de vista político, você não atrela as imagens e os benefícios que essas obras vão proporcionar diretamente a uma pessoa. Até porque, como é uma evolução, vamos dizer assim, do orçamento popular, de fato, o grande protagonista deve ser a população. Afinal de contas, as próprias obras que devem ser feitas, os serviços que devem ser aprimorados, devem ser indicados pelas próprias comunidades, né? Pelas associações, pelos líderes comunitários. Então, o governador retira de cena a imagem das grandes lideranças políticas e se comunica diretamente com a população. Quer dizer, através das comunidades. Ainda é embrionário, né? Está Teresina e Parnaíba. A ideia é fazer, pelo menos nas principais cidades do Piauí, assim o governador, como disse o João, se comunica direto, tira o intermediário para não se beneficiar Douglas, e é preciso destacar, a gente trouxe ontem, o amigo de casa deve se lembrar, o vereador Dudu, após reunião com Rafael Fonteles, falando, o PT não pode vacilar em Teresina. Não pode espalhar a brasa. Isso, a estratégia tem que ser assertiva. E por isso, por mais que o governador, até enquanto chefe do executivo, resista a falar de articulação política, ele até foi indagado hoje pela manhã e ele usou a resposta que ele tem usado em todos os momentos. Sobre a eleição de 2024, só fala em maio do ano que vem. Né? Ele tem sempre dito essa frase. Mas, por mais que ele não fale sobre Franzé Silva, sobre Dr. Vinícius, sobre Fábio Novo, sobre Merlong, sobre a disputa dentro do PT, por mais que ele não fale sobre essa política partidária, essas ações demonstram esse direcionamento dele para tentar fazer com que o partido, com que a base, seja assertiva, né? Como disse o vereador Dudu ontem em entrevista para a nossa reportagem. E ainda falando sobre este assunto, o deputado Evaldo Gomes, eu falei do deputado Evaldo Gomes, que falou aí, você viu, foi o governador Rafael Fonteles,
sobre essa questão das obras, dos investimentos públicos. Aí, sobre o que o Tasso acabou de dizer, ou seja, a articulação política que deve ser feita, segundo o deputado estadual Evaldo Gomes, vice-presidente da Assembleia Legislativa, a união da base governista pode ser decisiva para a vitória em Teresina. Candidato do PT, obviamente, com toda a base unida. Acompanhe. Olha, é uma estratégia que já deu certo em outras eleições. Nós temos aí a possibilidade de ter 10 partidos. Esses 10 partidos, todos eles terão aí chapa completa, com 30 candidatos, e isso faz a diferença. Eu não vejo a oposição, por exemplo, um volume e um time tão grande igual a esse. Eu acho que mais importante é nós termos cada vez mais partidos, mais pré-candidatos e um exército, levando as ideias e os projetos do nosso futuro pré-candidato a prefeito Franzé Silva. Além disso, nós temos como base principal as ações do governador Rafael Fonteles. O governador Rafael Fonteles será um grande diferencial nessas eleições, porque vai implantar o orçamento participativo aqui em Teresina. Você sabe que o orçamento participativo já deixou de existir há muito tempo. E, além disso, as ações como na área da educação e tantas outras, e vai fazer com que o pré-candidato da base seja um candidato forte e competitivo. Tássio Cruz, o número aí que o deputado... Aliás, o deputado Evaldo Gomes é especialista. Isso. Ele sabe montar muito bem, é um articulador nato. Mas aí ele falou de um número interessante, quer dizer, 10 partidos em torno da base ligada ao Palácio Karnak, cada um desses partidos com 30 candidatos a vereador. E já que estávamos ali numa sala de aula durante a solenidade de inauguração de uma escola aqui na Zona Leste, o deputado Evaldo Gomes, entre outras coisas, Douglas, tem dado aula na coordenação do Solidariedade do seu partido, o extinto PTC. Né? Ele sempre monta uma estratégia que ele sobrevive, que consegue eleger vereador, consegue eleger... Então essa parte partidária ele entende e por isso ele foi indagado sobre isso. Desses 10 partidos, Douglas, como você citava bem, nós temos aí 5 das maiores siglas do Brasil. Nós temos PT, temos MDB, temos PSD, né? Temos eventualmente um PSB que pode entrar nesta composição, temos talvez um PDT que pode fazer parte, ou seja, nós temos siglas que não são siglas pequenas, nós não estamos falando de um montante, nós estamos falando de partidos de médio e grande porte que terão aqui em Teresina candidaturas competitivas. Então, por isso que quando se fala em 300 candidatos, por exemplo, pedindo voto para um candidato majoritário, se tem uma estratégia muito parecida com o que nós tivemos no âmbito estadual, quando o Rafael Fonteles teve uma ampla base de candidatos. Quando se coloca também, ele fala dos nomes, né? Ele ressalta o apoio desses partidos que já declararam apoio a Franzé. Né? Franzé, por mais que ainda não seja nem pré-candidato do PT, já está ali arrebanhando ali siglas ao seu entorno que apoiam a sua candidatura. E falando de Teresina, como ele citava bem, o governador, com as ações que ele delimitava agora há pouco, ele será sim protagonista. É inevitável, né, que o Palácio de Karnak seja protagonista. Eu diria, Douglas, que esta vai ser a eleição com o maior percentual de protagonismo do governo do Estado que nós tivemos desde a redemocratização. Por quê? Porque nós teremos, principalmente, um PSDB enfraquecido, né? Nós teremos o Palácio de Karnak fortalecido com o alinhamento federal, com o Ministério, com o presidente Lula e, naturalmente, o Palácio de Karnak com essa força chega com um percentual de protagonismo alto. E nós temos um governador de Teresina. Sim, o governador de Teresina, o primeiro. Então, assim, todos os elementos que trazem esse protagonismo. Se vai ser suficiente para um sucesso do PT no próximo ano, aí já é outra história. Mas que o percentual de protagonismo é muito maior, por exemplo, quando nós tínhamos Firmino Filho, né, prefeito da capital. Que desequilibrava. Isso, que desequilibrava a última eleição, por exemplo, quando nós tivemos o Partido dos Trabalhadores com Fábio Novo, que foi o 4º lugar no pleito eleitoral. Ou seja, este ano não. Este ano o Palácio de Karnak tem um percentual de influência maior. Baseado em tudo isso que o Tássio disse, João, aí sim a frase de ontem tem sentido. Eu digo, não adianta espalhar brasa, nem vacilar, foram as expressões que ele usou, porque, segundo ele, o PT está no caminho certo,
temos aí esse número que foi colocado pelo deputado Evaldo Gomes, é uma capilaridade considerável. Se juntar 10 partidos, aí nós teremos 300 candidatos a vereador, 30 por partido, né? 300 Isso. candidatos a vereador, uma capilaridade grande, uma chapa extremamente competitiva. E uma junção que, obviamente, contribui muito, porque se houver uma aliança majoritária com esses 10 partidos, obviamente que é um candidato de estrutura financeira e também de tempo, né, de propaganda e, claro, um batalhão de candidatos a vereador percorrendo a cidade pedindo o voto. Então, de fato, essa eleição para o ano que vem em Teresina, ela demonstra uns aspectos que a gente vai observar pela primeira vez. Mas com 10 partidos, vai sobrar o que para os outros, hein? Vai sobrar tempo de TV, né, João? O grupo da base do prefeito Dr. Pessoa seguramente também tem condições de atrair partidos. A gente sabe que a estrutura da máquina pública possibilita isso. E do terceiro grupo, né, a União Brasil, progressistas e PSDB se vincularem, né, todos juntos, é bom lembrar que é um grupo que de fato também tem uma estrutura partidária boa, tempo de televisão, afinal de contas União Brasil é uma grande sigla, assim como progressistas, e recursos financeiros também, principalmente porque o presidente nacional do Progressistas tem interesse direto e vai ser um ator de protagonismo nas eleições para a Prefeitura de Teresina, que é o senador Ciro Nogueira, ele que controla a chave do cofre do Progressistas, então é natural que o candidato a prefeito de Teresina desse grupo também seja priorizado no que diz respeito aos recursos de campanha. Mas, voltando para falar do grupo do governador, é interessante porque quando a gente olha de fato para 2024, a gente vê essa eleição bem diferente das demais. Primeiro, pelo fato de ter 3 candidaturas que têm tudo para ser competitivas. Teresina sempre teve apenas 2. Segundo, essa diferença. O governador agora demonstra e tem todas as condições de atuar diretamente na eleição municipal, coisa que o Wellington Dias sempre fez questão de manter um certo distanciamento. A gente lembra até daqueles diálogos de bastidores onde o Wellington Dias e Firmino Filho tinham aí uma espécie, né, de diálogo, de combinação, porque quando era eleição para a Prefeitura de Teresina, nem o Wellington Dias se envolvia diretamente, e quando tinha eleição para o governo do Estado, Firmino Filho também nunca foi de apoiar alguém de forma expressiva. Então, é claro que para o ano que vem a gente tem um cenário diferente, porque o governador Rafael Fonteles deixa muito claro que ele vai entrar para valer nessa eleição. E como a gente tem essa base, e aí, por fim, para concordar com o vereador Dudu, a base é formada por grandes partidos, como disse o Tarso, principalmente MDB, PSD e o próprio Partido dos Trabalhadores. Não tem condições do Partido dos Trabalhadores tentar, né, forçar a barra para lançar candidato a qualquer custo, sem esquecendo aí da aliança desses partidos. Então é natural que, como disse o vereador Dudu, o PT tenha juízo, nas palavras dele, não vacile, porque vai ser fundamental a aliança entre essas grandes siglas. Tudo isso que o deputado Evaldo Gomes falou, né, da possibilidade de ter 10 partidos reunidos, só vai ocorrer se o PT souber jogar, souber dialogar e, claro, o governador também tenha controle do diálogo, né, das negociações envolvendo todo esse grupo. Olha, falando em sessão municipal, eu vou tratar agora de um assunto que pode mexer com o cenário de Teresina. Porque até então, nós tínhamos Jeová Alencar, deputado estadual licenciado, que ocupa a SDU Sul, ou pelo menos uma banda da SDU Sul, né? Um pedaço, como grande articulador dos republicanos. Né? O grande articulador era Jeová Alencar, o homem que conseguiu fazer com que o republicano chegasse até aqui, e agora existe a possibilidade, Tássio Cruz, de Jeová Alencar deixar o partido? Cadê o áudio do Tássio, hein? Surgiu essa informação, Douglas, ao longo dos últimos dias, e era muito comentada nos bastidores. E a gente, claro, sempre tenta checar com todos os envolvidos sobre essa possível saída. Recentemente a gente conversou com o pastor Gessivaldo, né, um dos principais nomes do Republicanos. Ele já deixou bem claro que a candidatura é de Dr. Pessoa pelo partido. Recentemente o prefeito confirmou, ratificou que é candidato
à reeleição, não tem nenhum outro plano que ele busque, e surgiu essa possibilidade do PSB. Porém, Douglas, essa possibilidade ela é carregada de diversas dificuldades, né? Uma delas, hoje o PSB é alinhado a Rafael Fonteles, é um partido de centro-esquerda, um partido muito próximo do Partido dos Trabalhadores, tem o Washington Bonfim, né? Por mais que o Wilson Martins esteja um pouco afastado da gestão de Rafael Fonteles, tem líderes muito ligados à gestão. E outro empecilho que para mim é muito forte, não existe janela, né, partidária para que Jeová deixe os Republicanos e vá para o PSB. Eu conversei, Douglas, agora há pouco com o presidente do Diretório Estadual do PSB, o José Augusto Nunes, né, muito ligado ao Wilson Martins, e ele foi categórico, Douglas. Segundo ele, não há qualquer tratativa com Jeová Alencar para que o deputado estadual saia do Republicanos e vá para o PSB. Mas a gente sabe que em política, né, nada nunca é matemático, nada nunca é estático, mas a informação de momento do PSB é que não existe qualquer tratativa para que Jeová Alencar se filie ao partido. O que a gente sabe nos bastidores é que Jeová Alencar está à frente, articulando essa chapa, esse grupo, né, que ele trouxe para a Câmara junto aos Republicanos, e esse é o plano dele, mas a informação do PSB surgiu. Infelizmente não consegui falar com o deputado Jeová Alencar, mas segundo o PSB não existe qualquer tratativa, Douglas. Sempre se comentou, desde o início, João, dessa possibilidade de Jeová Alencar ser candidato a prefeito de Teresina. É um nome competitivo, sempre aparece bem nas pesquisas, mas aí a questão é, para ser candidato pelos Republicanos, o atual prefeito teria que desistir da reeleição. E como salientou o Tássio, não tem janela. E alguém tem alguma dúvida de que o pastor Gessivaldo tasca o mandato no segundo... Ele assinou a desfiliação hoje, no mesmo dia o pastor Gessivaldo pede o mandato. O Ministério... Não, o Ministério Público Eleitoral nem chega, não precisa ser acionado. O Ministério do próprio pastor Gessivaldo, ele pega logo... É pabuf, Douglas. Pabuf, não tem conversa. Douglas, todas as vezes que a gente conversa sobre essa possibilidade de Jeová Alencar ser candidato à Prefeitura de Teresina, de fato é porque é um grande articulador político, ninguém pode negar, tem ao seu lado uma bancada de vereadores forte na Câmara Municipal, por mais que hoje ele esteja mais afastado do Parlamento Municipal, mas tem parlamentares lá que são fiéis ao Jeová. Ele construiu essa fidelidade e conseguiu atrair, né, essa fidelidade dos vereadores quando esteve lá como presidente da Câmara Municipal. Agora, e foi, é bom lembrar, o deputado estadual mais bem votado nas últimas eleições aqui na capital. Tem uma rede de contato de lideranças que, de fato, o levam a ser considerado um líder que pode ser, sim, um candidato competitivo à Prefeitura de Teresina. Mas Jeová Alencar, para ser candidato a prefeito, precisa estar liderando um grupo político, uma base muito forte. E essa base, hoje, seria exatamente a do Republicanos. Afinal de contas, ele, como salientou o Tássio, não tem janela partidária para ele sair do partido. Se ele sair da sigla, concordo com você, é ele se desfiliando e o próprio partido reivindicando a vaga para o deputado Gessivaldo Isaías, que é o líder natural do partido no Piauí, vinculado, é bom lembrar, à Igreja Universal, que é quem controla, vamos dizer assim, o Republicanos em todo o país. Então, Jeová Alencar só tem condições de ser prefeito de Teresina no Republicanos e liderando esse grupo que hoje gira em torno de Dr. Pessoa ocupando a Prefeitura de Teresina. Qual a estratégia mais factível? Jeová Alencar tentar demonstrar que ele seria um candidato mais competitivo, né, dentro do Progressistas para a Prefeitura de Teresina. É um desafio muito grande porque, querendo ou não, a caneta está com o Dr. Pessoa e ele já deixou muito claro que só tem plano A, que ele é o candidato do partido, ele com essa caneta na mão tem todas as condições de resistir, né, vamos dizer assim, e bancar uma candidatura à reeleição. Para Jeová Alencar, fica de fato, no meu entendimento, mais essa possibilidade de tentar convencer o grupo do Republicanos de que ele seria um candidato mais competitivo. Dentro do Republicanos, não vejo ele fora da sigla por questões, como a gente já comentou aqui, bem óbvias. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos. Olha, para o último tema da política do dia de hoje é o seguinte, esse tema aí está mais quente assim,
porque tem muita gente defendendo que a possibilidade de uma coligação cruzada de novo entre PSD e MDB na Associação Municipal de Teresina, assim como aconteceu na eleição passada. O vereador de Teresina, Vinícius Ferreira, disse que até agora o assunto não foi discutido oficialmente no partido. Veja. Essa é uma novidade que aconteceu na eleição de 2022 e que se cogitou a possibilidade de ser retomada na eleição de 2024, mas até agora não houve, pelo menos até onde eu sei, nem da parte do deputado Georgiano Neto, nem da parte do deputado Júlio César, que é nosso presidente estadual, nenhuma tratativa nesse sentido de avançar nessa federação cruzada. É uma decisão dos dirigentes, eles é quem vão avaliar essa proposta. No entanto, na avaliação pessoal do vereador Vinícius Ferreira é que essa avaliação é completamente desfavorável para o grupo que nós estamos montando. Favorável, hein, Tássio? Eu diria, Douglas, que a vontade dentro do MDB é muita e a vontade dentro do PSD é nenhuma. Por isso eu acho difícil essa coligação cruzada ocorrer. Como a gente já explicou, o PSD tem uma chapa proporcional mais ampla, né, com alguns candidatos de captação, e o MDB se esvaziou, né? Então ficariam Zé Nito e Lobão brigando, podendo retirar vagas do PSD. Então eu acho pouco provável que essa coligação cruzada ocorra. Seria esse o motivo, João? Ou seja, a chapa do PSD mais robustecida, com candidatos de ponta, assim, em termos de voto, como o vereador Vinícius Ferreira e também Ismael Silva, e candidatos de captação ali, intermediários, coisa que o MDB, no caso de Teresina, não conseguiu ainda montar? Olha, Douglas, aquela coligação cruzada nas últimas eleições, os dois partidos saíram ganhando. O PSD formulou ali uma bancada forte de deputados federais, todo mundo foi eleito lá. E deputados estaduais, o MDB elegeu realmente 9 parlamentares, sem contar que o PSD conseguiu lá alcançar algumas cadeiras. A própria Simone, por exemplo, é a primeira suplente de um grupo de 9 deputados, portanto, também tem mandato garantido. Resumindo, a coligação cruzada ano passado foi muito boa para os dois partidos. No que diz respeito ao cenário de 2024, eu particularmente não vejo benefícios para o PSD. Isso porque, no cenário em que o MDB fica com os candidatos a vereadores, como bem lembrou o Tássio, o MDB hoje tem os candidatos mais competitivos. Lobão, o próprio Zé Nito, que são vereadores que sempre se projetaram ali nos 5 mil votos ou até mais, enquanto que o PSD não tem esses parlamentares, né? O próprio vereador Vinícius Ferreira não alcançou esse patamar de votos. Então, se a gente for para uma candidatura do Executivo, onde o PSD lançaria um candidato, o candidato hoje mais cotado no partido é Marcos Aurélio, que está no PSD, mas tem a alma do MDB. Então, o MDB seria beneficiado numa candidatura proporcional e na majoritária também, porque se Marcos Aurélio chegar a vencer uma eleição para a Prefeitura de Teresina, ele vai obedecer, obviamente, o MDB e não ao PSD. Então, exato, é o executivo, né? Ele vai ter essas condições. Então, uma aliança cruzada entre MDB e PSD para o ano que vem, eu particularmente hoje não vejo nenhum benefício para o PSD. E como o deputado federal Júlio César e Georgiano Neto são muito experientes, eu acredito que eles não vão fazer um acordo para sair perdendo não, viu? E aí é bom lembrar que no ano passado você tinha, eram 2 chapas proporcionais, federal e estadual, né? Exato. Agora só tem uma chapa proporcional, que é para vereador. Encerramos o jornal O Dia News de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Amanhã, a partir das 6 horas, tem o Comando Geral com Tássio Cruz e companhia, de 6 às 7, Tássio, pela FM O Dia, e de 7 às 8, FM O Dia e O Dia TV, não é isso? Isso. Eu, Magela e Chico Gomes, bota aí, trazendo Rafael, as primeiras notícias do dia, papo com as lideranças, novidades logo pela manhã. Cadê, rapaz? O negócio do Comando Geral foi a propaganda do rapaz, exatamente. Fala uma forcinha 7 aí. às 8 na TV e na rádio FM O Dia. Tássio tá acordando cedo, meu. O cafezão do Tássio é cedo. Olha, e na FM O Dia, na sequência, o jornalismo continua da FM O Dia, com o jornal O Dia no ar, a partir das 11h40, comigo e todo esse time de comentaristas do Sistema O Dia de Comunicação. Com o Neném voltando depois que terminou o jornal, eu agradeço a sua audiência e a gente retorna amanhã, logo após o Rota do Dia. Até lá!